Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, auxiliando assim você a preparar aquela aula abençoada. Temos também o nosso grupo do WhatsApp e o nosso grupo do Telegram. O link vai estar aí na descrição do vídeo. E nesses grupos nós disponibilizamos todas as sextas-feiras material de apoio para sua aula, slides, subsídios, os materiais de pesquisas que utilizamos para preparar a aula, estão todos disponibilizados na sexta-feira no nosso grupo do Telegram e no nosso grupo do WhatsApp. Temos também um site parceiro de subsídios para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. É o site EBD Comentada, um projeto do meu amigo evangelista Cláudio. É um site que oferece suporte para professores com um material de primeiríssima qualidade. O link está aí na nossa descrição do vídeo. Convido você a se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Deixa também um comentário. Fala aí o que você tem achado da nossa aula, se ela tem te ajudado, o que precisa melhorar. Dê alguma dica de como podemos melhorar a nossa aula. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que nós possamos alcançar mais pessoas com esse trabalho. Lembrando a você que sempre que você comenta, sempre que você dá um like, sempre que você se inscreve no canal, você está dizendo ao YouTube que esse vídeo é relevante, é importante, então ele distribui, ele entrega esse vídeo para mais pessoas e assim você nos ajuda. Então, vamos para a nossa aula, lição de número 6. Leianismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. O nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4 e o verso 2, que diz assim: que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição: perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Chama a atenção para a lição dessa verdade aplicada. Ela fala sobre oração, vigilância, palavra e ajuda do Espírito Santo. Oração, vigilância, palavra e ajuda do Espírito Santo. Às vezes buscamos muito a ajuda do Espírito Santo. Às vezes lemos muito a palavra. Às vezes oramos muito, mas pecamos, falhamos, deixamos a desejar no quesito vigilância. E todo aquele esforço anterior, toda a oração, todo o estudo da palavra, toda a busca pela ajuda do Espírito Santo é jogado fora. Por quê? Porque o nosso inimigo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E um minuto, uma fração de segundo de falta de vigilância é o suficiente para que ele entre e faça um estrago na nossa vida espiritual. Então a vigilância, ela está numa situação de grande importância entre a oração, a leitura da palavra e a dependência do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos a cada dia zelar, perseverar em vigilância na nossa caminhada em direção ao céu. Objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é conhecer a vida e ministério de John Wesley. O segundo é identificar a situação em que se encontrava a igreja no século XVIII. E terceiro, ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus.
Nosso texto de referência se encontra em Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 17. E diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, do verso 13 ao verso 17. Nosso motivo de oração: devemos orar para que Deus continue levantando trabalhadores para a sua seara, que o nosso coração possa estar ardendo com ardor, com o fogo do Espírito Santo, para trabalharmos na seara do Mestre, para a expansão do seu reino na terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai bendito, é no nome do Teu Filho Jesus que eu apresento diante de Ti a Tua igreja, Senhor. E venho te pedir que a cada dia o Senhor possa levantar homens e mulheres corajosos, dispostos, Senhor, a se doarem para o crescimento, a expansão do Teu reino, para que mais vidas possam ser salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ó Deus bendito, que cada professor no domingo possa ser usado de maneira poderosa, de maneira que possam despertar em meio aos seus alunos corações ardentes, corações em chamas pelo Teu reino, pela Tua seara, Senhor, inflamados pelo Teu Espírito Santo, desejosos de salvar, desejosos de buscar almas que se encontram perdidas. É no nome do Teu Filho Jesus que eu te oro, é no nome de Jesus que eu te peço, que cada professor seja um instrumento, uma ferramenta poderosa de despertamento em suas salas de aula no domingo. É no nome de Jesus que eu te oro, é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Na nossa lição de hoje nós temos 3 tópicos. O primeiro é o início do ministério de John Wesley, o segundo, a pneumatologia wesleyana, o terceiro, o avivamento metodista. Esses são os 3 tópicos da nossa lição. A nossa introdução diz que as experiências e as ênfases teológicas de John Wesley impactaram a sociedade da sua época, contribuindo para o reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos nessa lição. Então, John Wesley, ele foi um homem que contribuiu de maneira significativa para o reavivamento da igreja na sua época na Inglaterra. E não só na Inglaterra, ele foi responsável, ou um dos principais responsáveis, por um avivamento estrondoso que aconteceu nos Estados Unidos em sua época. Sem contar que as raízes teológicas do pentecostalismo, esse movimento do início, do final do século XIX para o início do século XXI, as suas raízes teológicas estão em John Wesley e no movimento metodista. Vamos ao nosso tópico de número 1, o início do ministério de John Wesley. John Wesley, um líder teólogo e pregador inglês de origem anglicana, ele era da Igreja da Inglaterra, foi o fundador do movimento metodista. Movimento este que sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. John Wesley, ele viveu de 1703 a 1791. Então, ele viveu bastante tempo e dedicou praticamente toda a sua vida
a levar a palavra de Deus e a salvação de Cristo às pessoas. O clérigo anglicano. John Wesley nasceu em Epworth, na Inglaterra, no dia 17 de junho de 1703. Ele era filho de um sacerdote anglicano. Foi o 15º filho de uma família de 19 irmãos, dos quais sobreviveram 9. Sua mãe, Susana Wesley, uma grande mulher de Deus, que criou os seus filhos, que gerenciou sua família, sempre na presença de Deus, dando um exemplo muito grande para os seus filhos, dentre os quais 2 se destacaram, John Wesley e Carlos Wesley. Wesley pregava sobre santidade, salvação, honestidade e outros temas bíblicos. Ele acreditava que a igreja anglicana não estava chamando os pecadores ao arrependimento. Wesley, então, foi denunciado como promotor de doutrinas estranhas e distúrbios religiosos. Então, Wesley olha para a igreja da sua época e percebe que o tema santidade não era um tema presente na igreja. O tema salvação, o apelo à salvação, não era um tema presente na sua igreja. Ele começou a observar e percebeu que a vida do povo na igreja não era muito diferente da vida do povo que não estava na igreja, que não professava a fé cristã. E ele começou a ver uma disparidade entre aquilo que a palavra falava e aquilo que a igreja vivia no seu dia a dia. Então, ele começa a pregar a respeito da santidade, ele começa a pregar a respeito da necessidade da salvação, ele começa a pregar a respeito da honestidade, da moral, da ética, e então ele é denunciado como promotor de doutrinas estranhas e distúrbios religiosos. E uma vez que ele é rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, Wesley, então, começa a percorrer a Inglaterra pregando a palavra de Deus. Diz que ele percorreu mais de 400.000 quilômetros a cavalo para pregar a palavra de Deus. Essa distância equivale a pelo menos 10 voltas ao redor do globo terrestre. E isso tudo ele fez porque ele entendeu que ele tinha um chamado, o chamado de anunciar a palavra de Deus. E esses anúncios, essas pregações ocorriam ao ar livre. Ele juntava as pessoas vinham para ouvi-lo, ele se colocava em determinada posição que tinha uma acústica melhor e então ministrava a palavra. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na igreja, de maneira mais ampla na América do Norte. Então, John Wesley era um exímio pregador da palavra de Deus. John Wesley, ele ganhou mais de 1 milhão de almas para o Senhor Jesus. Então, ele tinha esse cuidado com a palavra, ele tinha esse cuidado com o indivíduo que recebia a Jesus como seu Salvador, um cuidado pós aceitar a Jesus, pós vinda do pecador, até os pés do Senhor. E com isso, ele criou uma revolução religiosa na Inglaterra na sua época, tornando assim o líder desbravador do movimento metodista ocorrido na Inglaterra do século XVIII. O pensamento teológico de John Wesley lançou as bases para a teologia do movimento de santidade na América do Norte, que posteriormente eclodiu no movimento
pentecostal. Então, nossas raízes estão aí meio que ligadas, entrelaçadas aí com o movimento metodista de John Wesley do século XVIII. O metodismo, ele enfatizava a relação íntima do indivíduo com Deus, iniciando-se com uma conversão pessoal e seguindo uma vida em santidade na ética e moral cristã. Quando nós falamos sobre o novo nascimento, a necessidade de conversão, de transformação, quando nós falamos hoje sobre a necessidade daquele que serve a Jesus ser diferente da vida, ter uma vida diferente da vida daquele que não serve, que as pessoas, que sejam visível às pessoas a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, para nós é uma coisa totalmente normal, não tem, nós não temos nenhum problema de compreender isso. Mas se nós observarmos as lições que nós temos estudado, como a lição dos puritanos, a lição dos pietistas, nós vamos observar que eles não entendiam assim. A igreja da época desses movimentos não entendiam assim. Aquilo que os moravianos viviam era uma coisa assim, fora do comum. Não era normal. A igreja não tinha muita diferença do mundo. Não havia, de fato, uma transformação na vida das pessoas. As pessoas diziam que faziam parte da igreja, mas não se via a igreja nas pessoas. Às vezes, pensando nisso, eu observo, e você já deve ter observado, às vezes tem aqueles filmes de mafiosos, de chefes de cartéis, né, mexicanos, italianos, e eles são religiosos. Eles vão à igreja com regularidade, eles têm um altar ali de adoração, de dobrar o joelho, de rezar dentro da sua casa, dentro da sua propriedade, e são mafiosos, são assassinos. Então, a igreja, na época desses movimentos, o que esses movimentos combatiam era justamente essa vida cristã desprovida de transformação, desprovida dessa relação íntima com Deus que transforma, que converte a vida do homem. O que é conversão? É mudar de direção. E se nós observarmos, não está muito diferente hoje nos nossos dias. Não está muito diferente. As pessoas, elas se dizem cristãs, elas se dizem evangélicas, mas o seu dia a dia não condiz com a palavra, não condiz com aquilo que o evangelho fala. Então, nós precisamos entender que é preciso sim ter uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós somos cidadãos do reino de Deus, cidadãos do reino dos céus. E como cidadãos do reino dos céus, tem que ter uma diferença entre nós e os que não são cidadãos do reino dos céus. Em qualquer lugar que você vê um africano original, você reconhece que ele é africano. Em qualquer lugar que você vê um japonês original, você reconhecerá que ele é japonês. Em qualquer lugar que você vê um italiano original, quando eu digo original para essas pessoas, eu estou falando do indivíduo com as vestimentas do seu país, com a linguagem do seu país, com a cultura do seu país. Quando você observa essas pessoas, você logo diferencia. Esse é italiano, esse é africano, esse é japonês, esse é chinês. Por quê? Porque tem uma cultura diferente. E essa cultura envolve toda a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida física, a sua vida social, envolve tudo. Tudo na sua vida é envolvido por essa cultura. Então, nós não somos deste mundo. Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Somos cidadãos dos céus. E é preciso ter uma diferença.
porque senão nós temos um problema com isso. E essa era a igreja no tempo de John Wesley. E por isso ele inicia esse movimento de renovação, de reavivamento. 2, a influência do pietismo. O movimento pietismo cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. Então, teve aí uma influência do pietismo no metodismo wesleyano. Wesley, ele bebeu da fonte do pietismo para então trazer para o metodismo algumas coisas que foram essenciais para que o metodismo então se tornasse o movimento que se tornou. Na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou aos seus estudos o perfeccionismo dos pietistas. Então, John Wesley, ele conversa com os pietistas, ele interage com os pietistas, ele tem uma experiência com o pietismo e ele então é despertado, trazendo então para a sua vida essa importância de trabalhar a centralidade de Cristo, de trabalhar a santidade, de trabalhar essa piedade, essa ajuda ao próximo. Nós vamos ver que o movimento de John Wesley era um movimento que trabalhava muito essa questão social, essa questão do servo de Deus, a sua vida prática do dia a dia na ajuda ao próximo. Então, isso são influências que John Wesley traz ou recebe do pietismo. E dentro desse panorama, então, Wesley ajustou seus pensamentos, absolvendo essa influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão, serviço de uma vida cristã santa. Ou seja, agora com essa influência pietista, a vida de John Wesley, ela toma um novo rumo. O pietismo, ele trabalhava muito essa questão da santidade, essa questão do testemunho da igreja com o mundo, essa questão da evangelização. E se nós observarmos, John Wesley, ele foi quem maximizou isso no seu tempo. Ele maximizou, ele expandiu isso no seu tempo. Inspirado por esse movimento, então, Wesley instituiu as sociedades metodistas, essas baseadas nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. O que são as sociedades metodistas? As sociedades metodistas nada mais era do que grupos que estavam espalhados por toda a Inglaterra, e nesses grupos as pessoas se dedicavam a estudar a palavra, a viver uma vida espiritual disciplinada e a participar de ações sociais. As atividades das sociedades metodistas incluíam, por exemplo, ensinar os órfãos, visitar os presos, cuidar dos pobres e idosos, pregar o evangelho de Cristo, ministrar os sacramentos, ceia e batismo, participar de reuniões espirituais, estudar a Bíblia junto. Essas sociedades metodistas também se dedicavam a convidar as pessoas a experimentarem a graça de Deus e também crescerem no conhecimento e no amor de Deus. Então, essas sociedades, elas eram grupos espalhados por toda a Inglaterra, pequenos grupos, né? Dá uma ideia, assim, mais ou menos como as células que algumas igrejas têm, os grupos familiares que algumas igrejas têm. Então, ele trabalhava esses grupos, trabalhava essas sociedades metodistas, e essas pessoas que iam chegando, iam sendo tratadas, ensinadas, inseridas, consolidadas e posteriormente iam sendo enviadas para fazerem mais discípulos. Então, eles tinham esse movimento, esses grupos, essas sociedades metodistas dentro do movimento metodista.
E essas sociedades existem até hoje dentro das igrejas metodistas. Assim, para compreender o movimento wesleyano é indispensável um conhecimento básico da história do movimento pietista de Haley e de Hayhoot, que influenciaram os assuntos sobre santidade nos estudos de John Wesley. O movimento de Haley foi aquele movimento religioso que nós falamos, né, na lição sobre o pietismo, aquele movimento religioso que se desenvolveu na Universidade de Halle, na Alemanha, no século 17 e 18. O movimento ele foi marcado por uma ênfase na oração, na leitura da Bíblia e na vida ética. O pietismo de Halle ele foi influenciado pelo pastor luterano Jacob Spener, que publicou, né, aquele manifesto Desejos Piedosos, em 1675, que falamos na lição passada. Spener, então, defendia a importância da experiência religiosa pessoal e da conversão do indivíduo. Esse movimento pietista de Halle teve como um dos seus principais representantes Hermann Francke, que foi professor na Universidade de Halle. Francke fundou orfanatos, asilos, gráficas e escolas e elaborou um conjunto de regras para o movimento pietista de Halle. Então, esse movimento foi um dos movimentos que influenciou John Wesley no fundamento, né, desse movimento metodista. O pietismo de Haley teve as seguintes características: enfatização da importância da oração e da leitura bíblica, ênfase na vida ética e moral, ênfase na preocupação com o próximo, ênfase na experiência religiosa pessoal, ênfase na conversão e ênfase na vida santificada. Essa experiência religiosa pessoal, ela é assim um ponto central nesse movimento pietista e é um ponto central também no pentecostalismo. Então, as experiências do meu pai, do meu pastor, do meu irmão, do apóstolo Paulo, ela não serve para a minha vida. As experiências deles são deles. Eu preciso ter a minha experiência pessoal com Deus. Eu preciso ter aquele encontro de fato com Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus falando dentro do meu coração. E o dia que isso acontece, a minha vida ela muda. A minha vida ela é transformada, de fato. Exemplo disso, nós temos, por exemplo, Jacó, nós temos Jó, nós temos Paulo. Homens que eram homens extremamente conhecedores, né? Eles conheciam muito a respeito de Deus, né? Tinha-se um conhecimento extraordinário, até porque viviam dentro de uma casa onde era ensinado demais essa questão. Eu imagino Jacó conversando com seu pai, ouvindo o seu pai sobre as experiências dele com Deus, quando Deus falava com ele e tudo mais. Mas Jacó não tinha nenhuma experiência com Deus pessoal. Até que um dia ele tem uma experiência com Deus e o seu nome foi mudado. Ele agora já não se chama mais Jacó, ele se chama Israel. Né? Jó é um homem, meu Deus, Deus elogiou Jó. Mas lá no capítulo 42, Jó diz: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Eu contemplo Deus. Ou seja, uma experiência pessoal. Isso muda a vida do homem. Paulo, não tinha ninguém que conhecesse tinha mais conhecimento bíblico, né, ali naquele grupo de apóstolos do que Paulo. Paulo era um mestre da lei. Paulo conhecia os meandros da lei assim de uma forma completa. Mas, apesar de todo aquele conhecimento e toda aquela religiosidade, Paulo, na verdade, nunca teve um encontro com Deus. Até que Jesus o encontrou e a sua vida mudou completamente. Então, essa experiência pessoal,
ela é enfatizada, né, no pietismo de Haley, e ela é enfatizada também no movimento pietista de Heyhurt, né, aquele fundado por Zinzendorf. Esses dois movimentos, né, nós tratamos na nossa lição do pietismo. E esse movimento pietismo de Heyhurt desenvolveu dentro do luteranismo e que valorizava a piedade individual e o estudo da Bíblia. Se nós formos ver a ênfase deles, é a mesma ênfase praticamente do pietismo de Haley, né, da Universidade de Haley. ênfase na experiência e na prática da fé, valorização da vida ética e do ativismo social. Ativismo social é aquele conjunto de ações que nós realizamos para promover mudanças sociais, políticas, né, culturais na sociedade em que nós vivemos. Então, eles eram muito ligados nisso. Eles não se preocupavam só com o espiritual, mas eles se preocupavam com como que a sociedade se organizava em si, para que os cidadãos pudessem ter, né, o mínimo de apoio em suas vidas diárias. Apoio à missão e evangelismo, foco na reorientação da vida pessoal após a salvação. Então, essa era a comunidade de Heyhurt, também conhecida como os Irmãos Morávios, né, que teve aí em 1727 um grande avivamento. O que marcou, né, esse avivamento foi o evento da vigília dos 100 anos. Oraram mais de 100 anos, que comentamos na lição passada. A importância da renovação pessoal genuína por causa da santidade era tema do metodismo que era compartilhado com os pietistas, tanto de Haley como de Heyhurt. Alguns dos elementos comuns desses três movimentos eram, entre outras coisas, a ênfase na regeneração, a experiência pessoal com Deus, a piedade, a santidade e a disciplina no estudar, no orar, no se santificar diante da presença de Deus. Então, eles tinham, né, essas três coisas aí em comum. 1.3. A influência do pietismo morávio. O ano era 1735. Wesley e seu irmão mais novo, Charles, foram enviados como missionários à nova colônia da Geórgia. Seu trabalho não teve muito êxito. Eles, então, depois de 2 anos, regressaram novamente para a Inglaterra. Esse período da volta deles foi decisivo na vida dos dois, porque foi nessa época que eles conheceram um grupo de irmãos morávios, aqueles, né, instruídos e liderados por Zinzendorf. Nessa viagem de volta para a Inglaterra, a bordo do navio que eles estavam, tinham então 26 morávios de Heyhurt. Por intermédio dos novos amigos, eles então alcançaram o conhecimento experimental de uma vida espiritual. Até então, o ministério de Wesley era um fracasso, né? Ele tentava, mas patinava muito, não fluía. E a partir dessa data, nenhum ministro da Inglaterra despertava tão grande interesse como ele. As pessoas se deslocavam de onde estavam para ouvir, para formar multidões, para ouvir John Wesley. E tudo aconteceu a partir desse encontro, né, de John Wesley com os morávios. Ele, vendo a vida desses irmãos, ele chegou à conclusão, escreveu sobre isso no seu diário, que ele sentiu que os morávios evidenciavam uma vida repleta de fé e do Espírito Santo. Então, John Wesley, ele teve uma grande influência, o pietismo teve uma grande influência na vida dele. O pietismo contribuiu muito para que o seu ministério fosse o ministério que foi, e ao mesmo tempo o pietismo teve uma grande aquisição
com John Wesley, porque John Wesley maximizou, né? Ele expandiu o pietismo praticamente pelo mundo. É o maior expoente do pietismo no mundo, o John Wesley, o fundador do metodismo. Tópico 2, a pneumatologia wesleyana. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, tirando-a de uma mera devoção e trazendo para a vida da pessoa uma dinamização. Ou seja, para John Wesley, o papel do Espírito Santo é de suma importância para que nós vivamos aquilo que Jesus fala em João 10:10, uma vida espiritual abundante. O que nós vemos hoje na igreja, nada é novo, né? O que nós vemos hoje na igreja é o que aconteceu na igreja durante, né, toda a história da igreja. Às vezes estamos naquela condição de um culto mecânico, participamos de todos os eventos da igreja, de todos os cultos, de todas as orações, de todas as ações sociais, mas parece que isso é mecânico, não há um relacionamento íntimo de fato com Deus. É uma mera devoção, né? Às vezes somos até admirados pelas pessoas por essa devoção, mas no nosso íntimo a gente não tem uma ligação direta com Deus. A gente não sente isso no nosso coração. E aí nós caímos num erro muito grande que pode nos levar à indiferença, que pode nos levar ao pecado, que pode nos levar a um distanciamento ainda maior de Deus. Assuntos como novo nascimento, regeneração e evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo de Deus. Então, para John Wesley, o Espírito Santo estava envolvido completamente com a vida diária do cristão. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o Espírito Santo é o que nos convence a respeito da justiça, do pecado e do juízo e nos conduz ao arrependimento diante da presença de Cristo, é Ele que vem depois dessa justificação, trabalhando a santificação na minha vida. Então, o Espírito Santo, ele evidencia a graça de Deus na minha vida, não só pela salvação, pela justificação, mas também pela regeneração, pelo novo nascimento na minha vida. Ele tem ação direta a respeito desses assuntos na vida da igreja. 2.1. Um coração estranhamente aquecido ou entranhavelmente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, a qual muitas vezes ele mencionou em suas pregações, como a experiência de Aldersgate. Wesley recordou em seu diário o que aconteceu em 24 de maio de 1738. O que aconteceu nessa data? Ele foi a uma sociedade na rua Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero, né, para a Epístola de Romanos. Esse alguém estava lendo esse prefácio, né, da Epístola de Romanos, feito por Lutero, e aí ele é bem preciso, né, ele registra que às 8h45, enquanto a pessoa estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo, ele sentiu no seu coração, estranhamente aquecido, senti que confiava em Cristo, só Cristo, para a minha salvação. E uma garantia me foi dada de que Ele tinha tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Ele registra no seu diário. Então, durante a leitura desse prefácio que
que Lutero fez para a carta aos Romanos, ele ouvindo, né, a leitura desse prefácio, o seu coração foi aquecido, né? O Espírito Santo tocou em sua vida e ele sentiu essa fé, essa confiança em Cristo para a salvação da sua alma. E não só isso, mas ele sentiu também a garantia que os pecados dele foi tirado, que ele foi salvo de fato. E isso só o Espírito Santo pode fazer. Após essa experiência de Aldersgate, como os moravianos haviam impressionado em inúmeras ocasiões, então Wesley decide viajar para a Alemanha, onde ele foi se encontrar com Zinzendorf, visitando ali então a comunidade de Heyhort. É importante, ele cita, né, o Wesley cita isso nos seus escritos, que ele foi conversar com Zinzendorf, mas nem tudo ele concordava, tá, com a doutrina crida pelos moravianos. Então ele fez aquilo que a palavra de Deus nos orienta: examinai de tudo e retendes o bom, né, o bem. E ele então foi pegando ali aquilo que ele entendeu que estava de acordo com aquilo que Deus estava designando ele para fazer, e ele então, conversando ali com Zinzendorf, inclusive ele disse que no final de uma das conversas, ele disse que ele precisava meditar um pouco mais naquilo e pedir a direção de Deus, né? Uma das coisas que ele discordava com Zinzendorf era sobre a questão da santidade, da santificação, né? Para Zinzendorf, a santificação ela não variava, ela era a santificação da minha vida hoje, com 32 anos de crente, era a mesma santificação que eu tinha no início, quando eu aceitei a Jesus. Então, a vida cristã ela não evolui, ela é a mesma vida cristã. Assim como quando eu aceito a Jesus, eu vou viver uma vida de santidade, sendo santo, sendo justo até o fim da minha vida. 2.2. O Espírito Santo atua para a salvação. Wesley teve a salvação como um dos temas centrais em seus ensinamentos, em suas pregações e em toda a sua vivência religiosa. Wesley era um pregador extremamente cristocêntrico. A salvação estava ligada à sua mensagem, à sua pregação. Para ele, a nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito Santo, cuja ação é fundamental no processo da salvação. Então, o Espírito Santo, ele trabalha nesse processo da salvação. Como assim salvação é um processo? Jesus já não morreu na cruz do Calvário por nós? Sim, ele morreu na cruz do Calvário por nós. O primeiro passo do processo da salvação é crer em Cristo como Salvador. Mas há um processo de manutenção dessa salvação. Como assim um processo? Jesus disse que aquele que for fiel até a morte será salvo. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então tem um processo aí nesse meio. Então, por exemplo, como os presbiterianos creem, né? Como os luteranos creem, uma vez salvo, salvo para sempre. É temeroso, né? essa crença, é temerosa essa teologia. Por quê? Primeiro, né, que se eu não perco a minha salvação, eu não tenho necessidade de santificação. Eu posso viver a vida que eu quiser, mas eu continuo salvo, porque eu estou predestinado à salvação. É uma confusão muito grande essa linha de raciocínio de Lutero. Então, o que Wesley entendia que o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida nesse processo de salvação. Como? Através da santificação. A santificação é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, mediante, evidentemente, a nossa
permissão, a nossa colaboração. Então, isso por quê? Porque a presença do Espírito Santo no nascido de novo testifica a salvação, proporcionando à pessoa essa segurança. O que é essa presença do Espírito Santo testificando a salvação? É aquela questão de que o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então, portanto, para nós crermos na salvação, é necessário recebermos o Espírito Santo. Wesley dizia o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então, por isso que o Espírito Santo ele tem um papel fundamental na questão da nossa salvação. É ele quem nos auxilia, nos podando, nos orientando, nos dirigindo, nos exortando, nos conduzindo, para que nós possamos, então, ir sendo feitos, tratados à imagem e semelhança de Cristo, trazendo um renovo para nossa mente, para que tenhamos a mente de Cristo, nos fazendo a imagem de Cristo a cada dia. Como diz a palavra, a luz da aurora, os servos de Deus são semelhantes a ela, que vai brilhando, nasce ali meio tímida e vai se levantando até que o sol se põe no meio, do céu, no meio-dia, e ali nós temos o dia perfeito. O Espírito Santo, ao tornar efetiva a obra completa de Cristo, é o agente ou administrador da redenção. Cada pensamento, cada boa palavra, cada boa obra é resultado dessa operação do Espírito de Deus na nossa vida. Então, o Espírito de Deus é quem vai nos fazendo caminhar dentro da vontade de Deus, nos dirigindo e nos orientando. 2.3. A experiência na teologia wesleyana. Os sermões de John Wesley eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Eu lembro, falando em sermão acadêmico, eu lembro que quando eu estava na faculdade de teologia, nós tivemos alguns trabalhos a serem realizados. E um desses trabalhos era da disciplina de homilética e nós tínhamos que ir em igrejas pregar. Normalmente a gente era convidado a pregar e lá nós deveríamos então pregar os sermões, expositivo, textual, temático, escolher o que a gente quisesse e a gente era então avaliado. Então eu imagino esses sermões ministrados, esses sermões acadêmicos ministrados na igreja anglicana, que é dito aí pelo nosso comentarista, eu imagino que era aquele sermão todo formal, todo certinho, todo dentro das regras, era um sermão bonito de ser visto, mas era um sermão que não produzia vida, que não produzia comoção, que não produzia transformação interior, que não confrontava as pessoas. Wesley, ele enfatizava a obra do Espírito na santificação como uma segunda obra da graça. A primeira obra da graça, a morte de Cristo na cruz do Calvário. Segunda obra da graça, o Espírito Santo que nos é dado para nos ajudar a prosseguir na nossa caminhada cristã. Os que nasceram de novo eram incentivados a serem cheios do Espírito Santo. Então, conforme as pessoas iam vindo, conforme as pessoas iam chegando a esse movimento, elas eram incentivadas a serem cheias do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que ia conduzir essas pessoas, colocando elas dentro da forma de Deus, para que elas trilhassem o caminho da salvação. Para Wesley, a experiência também denominada religião do coração estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. Essa religião do coração nada mais é do que aquilo que Spener viveu, aquilo que
Zinzendorf viveu, aquilo que Wesley viveu, que é viver na prática aquilo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então é uma vida dedicada, né? É uma religião dedicada a fazer a vontade de Deus na sua integralidade. Então, para Wesley, essa experiência da religião do coração estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. Conforme nós lidamos com a Escritura, nós vamos entendendo, né, essa questão da religião do coração. E Wesley, então, com certa consistência, ele ensinava o testemunho do Espírito. Que esse testemunho do Espírito é uma impressão interior na alma das pessoas, mediante a qual o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos seus filhos. Então, Wesley, ele ensinava muito isso. As pessoas tinham que ter consciência, ele tinha que ter esse sentimento, tinha que sentir essa confirmação do Espírito Santo que era filho de Deus de fato. E isso era uma experiência tremenda, né? Nada mais motiva a nossa vida do que essa experiência com o Espírito Santo, né? Que testifica conosco que somos filhos de Deus. É isso que nos motiva na nossa vida cristã. Wesley, ele se recusava a separar este testemunho do Espírito Santo do fruto do Espírito, exortando que ninguém presuma descansar num suposto testemunho do Espírito que esteja separado do fruto do Espírito. O que Wesley ele acreditava? Wesley acreditava que se de fato eu tenho testemunho do Espírito na minha vida de que eu sou filho de Deus de fato, o fruto do Espírito acompanha a minha vida. Não há testemunho do Espírito na minha vida dissociado do fruto do Espírito. O que Wesley queria dizer com isso? Queria dizer que qualquer um que é um verdadeiro filho de Deus, ele é portador do fruto do Espírito, das virtudes de Deus. Amor, alegria, paz, fé, mansidão, domínio próprio, bondade, longanimidade. Essas coisas são inerentes ao novo nascimento, inerentes à filiação por adoção a Deus. Quando eu, de fato, tenho testemunho do Espírito Santo, que eu sou filho de Deus, então essas coisas começam a fazer parte da minha vida. Para Wesley, era impossível que alguém, de fato, tivesse o testemunho do Espírito e não tivesse o fruto do Espírito. Os dois, para ele, é inseparável. O testemunho do Espírito é aquela certeza íntima no coração de todo cristão que ele é filho de Deus, que teve o perdão dos seus pecados e a predisposição para uma nova vida foi dada a ele, que agora obedece à palavra de Deus e é orientado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, quem tem essa íntima certeza de que é filho de Deus, se tem de fato essa certeza, ele tem acompanhando a sua vida o fruto do Espírito. Tá? Muito bem. Então, para Wesley, assuntos como o novo nascimento, a regeneração, a evidência da graça e da fé em nosso espírito são ações diretas do Espírito Santo. Então, esse foi o nosso ponto 2. Muito bem, vamos ao nosso tópico 3, o avivamento metodista. As campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield marcaram o grande despertamento que se estendeu
pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Alguns historiadores registram que durante as pregações eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos com pessoas chorando, desmaiando, tendo convulsões. Há os que afirmam que os reavivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta como a que explodiu na França no fim do século XVIII. Por que isso? Porque imagine um cenário comigo. O país, naquela época, vivia uma profunda crise social. Havia operários mineiros que trabalhavam cerca de 16 horas por dia. E o salário era um salário miserável. Agora imagine milhares de crianças em idade escolar trabalhando e morrendo de chagas e frio. Agora imagine, por outro lado, uma elite de nobres vivendo no paraíso que ficava cada vez mais rico, explorando os mais pobres. Foi nesse contexto social que surgiu o movimento metodista. O movimento metodista deu uma apaziguada nos ânimos, né? Deu uma apaziguada nos ânimos, evitando aí então essa revolução sangrenta. 3.1. Os metodistas. A origem do metodismo deu-se na Inglaterra no começo do século XVIII, quando um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, sob a liderança dos irmãos e professores John e Carlos Wesley, passaram então a se reunir para o cultivo da piedade cristã, através da leitura da Bíblia, da prática da oração, do jejum, da visita aos presos e aos enfermos. John Wesley, iniciou o metodismo com o intuito de fortalecer e de renovar o espírito cristão. Observe, ele não iniciou o metodismo com a intenção de tomar a liderança da igreja, de formar uma outra igreja. Tá? O intuito dele era despertar o povo para uma vida de fato de piedade, de santidade, de buscar mais de Deus, de ajudar ao próximo. Essa era a finalidade de John Wesley. Mais tarde, George Whitefield também aderiu a esse grupo, formado por Carlos e John Wesley. Esse grupo era esse grupo de jovens ali que visavam buscar mais de Deus. Muitas pessoas então passaram a zombar desse grupo, e passaram a chamá-los de Clube Santo. Santarrões, mais uma vez, nós temos a questão dos santarrões aí porque o povo da época não compreendia essa questão da vida de santidade, não compreendia, como nós compreendemos hoje, que a vida cristã ela precisa ser uma vida diferente da vida não cristã, que tem que ter uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, sempre que alguém se levanta no meio de um monte de pessoas indiferentes a Deus, sempre que se levantam buscando a santidade, vão ser chamados de santarrões, de santões, que estão um nível acima, que estão um grau acima dos outros, que querem ser melhor. Então, por isso chamaram o grupo deles de Clube Santo. O grupo ficaria conhecido por dias fixos para exercitar o jejum. Então, tinha um dia da semana que jejuavam, uma hora certa para a leitura da Bíblia, se juntavam ali e liam a Bíblia, e discutiam, encorajamento mútuo, ali eles trabalhavam essa amizade ali, encorajando uns aos outros. Oração, tinham também um dia e horário para oração. Dia de visitar os presos, então tinha ali a agendazinha ali feita certinho ali, quais os dias que fariam o quê. Por causa dessa organização, o grupo foi chamado de maneira pejorativa de metodistas, isto é, aqueles que têm métodos. Todo certinho, não é assim que a gente fala hoje? Isso aí é sistemático, as coisas certinhas, é sistemático.
parece um elogio, mas quem fala isso está falando de maneira pejorativa, de maneira a desprezar o outro, porque o outro gosta da coisa certa, né? Já fui chamado algumas vezes de sistemático, né? No meio de um monte de pessoas que fazem a coisa errada, quem quer fazer a coisa certa é chamado de sistemático. Muito bem. Esse clube se reunia aos domingos à tarde. As pessoas envolvidas eram quase todas da igreja anglicana. O entusiasmo despertado levou-as a se reunirem todas as tardes. Começou no domingo, agora se reunia todas as tardes. Observavam a ceia do Senhor todos os domingos, então todos os domingos tinha um sacramento da ceia. E todas as quartas-feiras eles jejuavam. Lembrem-se, gente, nós estamos falando de jovens, entre aí os seus 18 e 25 anos, tá? Estamos falando de jovens. Na época, o grupo compunha-se de cerca de 25 estudantes. Eles mostravam-se sérios no discipulado cristão e a revisão constante das vidas, né, dos membros do grupo era um dos fatores da seriedade deles. Eles, então, né, faziam aquele autoexame constantemente para que pudessem, então, estarem trilhando de fato dentro do propósito de um crescimento espiritual, de uma intimidade com Deus. 3.2, o wesleyanismo e o movimento pentecostal. Muitos teólogos defendem que o metodismo é o pai do pentecostalismo moderno. Por que isso? Porque durante o ministério de John Wesley, a Inglaterra experimentou um avivamento como nunca visto. Pelos relatos da época, é possível nós vermos os ensinamentos e crenças wesleyanas nas raízes da Rua Azusa e do movimento Hollinese nos Estados Unidos, entre outros. Então nós temos nas raízes daquele avivamento nos Estados Unidos, da Rua Azusa e do movimento Hollinese, ensinamento wesleyano. Nós temos aí um despertamento à santidade, nós temos aí um despertamento àquela busca, né, pessoal por Deus, nós temos aí o ensinamento da busca pela palavra, de ter a palavra como regra de fé e prática, o zelo pela oração. Então, essas coisas, esses ensinamentos, essas crenças têm raízes wesleyanismo. Um dos nomes mais conceituados da teologia pentecostal, Robert Menzies, acredita que o movimento pentecostal surge com uma síntese de várias tradições de santidade, que apareceram no final do século XIX, em movimentos de reavivamento que possuíam a herança wesleyana. Então, após Wesley, vários outros movimentos de reavivamento surgiram ao longo do tempo. E esses movimentos deixaram marcas. Nós temos no pentecostalismo marcas profundas desses movimentos de reavivamento ali do final do século XIX, que são marcados pelo metodismo wesleyano. John Wesley acreditava que a santidade é uma obra do Espírito Santo e que a vida cristã deve ser cada vez mais semelhante à vida de Cristo. Wesley também ensinou que a santificação é um processo comunitário e não individual. A vida em comunidade para John Wesley era fundamental. E aí, então, nós vemos aí a questão, né, uma questão muito debatida, muito discutida hoje, sobre aqueles que dizem que são crentes em casa, aqueles que dizem que não precisam congregar. Isso já é debatido há muito tempo. John Wesley, ensinava que esse processo de santificação ele é comunitário. A gente precisa viver em comunidade, até porque nós somos testados quando nós vivemos em comunidade. Não tem como sermos testados vivendo sozinhos. Então, esse processo se dá na vida em comunidade, não na vida individual. E aí, John Wesley
com essa crença de que a vida cristã deve ser cada vez mais semelhante à de Cristo, ele então rebate veementemente aquela ideia de Zinzendorf que a salvação ela não se aperfeiçoa, né? Nós somos santos da mesma quantidade do dia que recebemos a Jesus até o dia que Jesus voltar ou até o dia que nós partirmos. Não, essa santificação ela se aperfeiçoa, nós vamos cada dia mais sendo parecidos com Cristo. 3 e último tópico, o interesse na restauração da igreja. Mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões da vida do Novo Testamento não possa ser identificado com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto que estas e outras ênfases de Wesley, como a perfeição cristã, preparam o caminho para o movimento da santidade, que é o tema, né, da nossa próxima lição. E o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo. Então, nós temos aí no nosso ponto 3, do tópico 3, mesmo que John Wesley, o interesse dele em um retorno da igreja cristã aos padrões da vida do Novo Testamento, não tem a mesma ênfase do movimento pentecostal. Como assim não tem a mesma ênfase? Porque John Wesley, ele incentivava a igreja a viver o padrão da igreja primitiva, né? A vida em comunidade, aquela ajuda social, aquela assistência a órfãos e viúvas, aquilo de viver que tinham tudo em comum, a oração, a leitura da palavra, a santidade. Eles tinham essa ênfase. Mas o movimento pentecostal tem essa mesma ênfase com a ênfase no batismo no Espírito Santo. Então, eu acredito que um dos grandes divisores aí entre o metodismo e o movimento pentecostal é justamente esse o aspecto do batismo no Espírito Santo. É uma das ênfases, né, que nós temos aí que diferencia um movimento do outro movimento. Então, nós percebemos aí a conexão mesmo que há essa divergência aí entre um e outro, e eu vou falar um pouquinho mais no final para vocês, no que eles creem em relação ao batismo no Espírito Santo, mas é possível, apesar dessa divergência, perceber a conexão entre ambos os movimentos, o pentecostalismo e o metodismo. E qual é essa convergência que é entre os dois? A perfeição cristã. Tá? A perfeição cristã. O cristão precisa trabalhar, deixar o Espírito Santo agir na sua vida para que ele chegue à perfeição cristã. Ou seja, que ele vá desenvolvendo a sua vida espiritual dia após dia. O que é um pentecostal? Um pentecostal nada mais é do que um cristão que crê que o livro de Atos fornece o modelo para a igreja contemporânea. E nessa base, incentiva todos os crentes a experimentar o batismo no Espírito Santo. Por isso que a igreja metodista, apesar dos ensinos de Wesley estarem nas raízes da teologia pentecostal, a igreja metodista, baseado nessa definição, não é considerada como uma igreja pentecostal. Apesar deles crerem nos dons do Espírito Santo, apesar deles não serem cessacionalistas, ou seja, eles não creem que os dons cessaram, são para hoje, né? É uma dádiva de Cristo para o aperfeiçoamento da igreja, mas eles não são pentecostais. E aí nós temos algumas curiosidades sobre o metodismo ou a igreja metodista, e a primeira delas é justamente esse. Eles não creem no batismo no Espírito Santo como nós cremos,
Como que eles creem no batismo no Espírito Santo? Eles acreditam que o batismo no Espírito Santo ele acontece juntamente com o novo nascimento. Tá? É bem parecido com o luteranismo, né, que acredita que o batismo no Espírito Santo acontece junto com o batismo em águas. Então a pessoa foi batizada nas águas, ela foi ali também já batizada com o Espírito Santo. Os metodistas acreditam que a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo quando eles nascem de novo. Nasceu de novo, já foi batizado com o Espírito Santo. Então não tem esse evento batismo no Espírito Santo com a confirmação do falar em línguas. Eles não acreditam em línguas? Não, acreditam no dom de línguas, mas não acreditam que o dom de línguas seja a confirmação do batismo no Espírito Santo. Por que eles creem assim? Porque John Wesley achava muito temeroso acreditar que o batismo no Espírito Santo ele estaria restrito a essa evidência. Por quê? Porque essas evidências elas podem ser forjadas. A pessoa, por exemplo, pode treinar e falar em línguas estranhas. Então ele acreditava que o batismo no Espírito Santo estava relacionado com o novo nascimento, porque ninguém finge um novo nascimento. Ninguém finge o amor, né? Ninguém finge uma vida de santidade. Não tem como fingir isso. Ou você tem santidade ou você não tem santidade. Então, baseado nisso, eles acreditam que o batismo no Espírito Santo vem junto com o novo nascimento. Então, você não vai ver na igreja metodista alguém orando para que haja o batismo no Espírito Santo, para que alguém seja batizado no Espírito Santo, como a gente ora nas nossas vigílias, nos nossos cultos de avivamento. Não, nós não veremos isso na igreja metodista. Uma outra curiosidade sobre a igreja metodista é que eles praticam o batismo de crianças, assim como a igreja luterana e presbiteriana. Também praticam o batismo de crianças. Tá? Isso é uma herança, né, da igreja católica, coisa que nós, os pentecostais, não fazemos, não praticamos. Tá? Uma outra curiosidade sobre a igreja metodista, e essa talvez você fique assim meio espantado, é que a igreja metodista não foi fundada oficialmente por John Wesley. Tá? A fundação da igreja metodista foi pós-mortem, ou seja, ela foi fundada depois da morte de John Wesley. Então, até então, era só um movimento, não era uma igreja. Não era uma igreja. Tá? Era só um movimento que se espalhou pela Inglaterra e pela América do Norte, mas não era uma igreja. Então, após a morte dele, foi criada, então, baseado no movimento metodista, a igreja wesleyana. Certo? Muito bem. E, por último, uma curiosidade triste, né, a respeito da igreja metodista do Reino Unido. Recentemente, ela lançou um guia politicamente correto, onde é recomendado, por exemplo, a exclusão dos termos marido e esposa para não ofender os presentes. É uma agenda inclusiva. Bom, que Deus abençoe, que você possa dar uma ótima aula no domingo, que essa aula possa incentivar, né, os seus alunos, a Igreja de Cristo, a continuar caminhando firme, se lançando aos pés do Senhor, se dedicando à obra e ao reino de Deus, buscando a cada dia a direção e a santificação através do Espírito Santo, da leitura da palavra, da oração, para que possamos continuar marchando firmes e vitoriosos em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de comentar, nem que seja para dar um glória, um amém, Deus abençoe. Nós precisamos disso no nosso canal, para que o YouTube, então, possa entender que o conteúdo é importante e divulgar isso, entregar esse material para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.